Nesse vídeo eu vou te mostrar que dá sim para usar o seu 13º salário de forma inteligente. Eu vou te mostrar como organizar o seu 13º de um jeito simples, estratégico e realista, para que você não só feche o ano com tranquilidade, mas também que comece o próximo ano com o pé direito. Coisa que muita gente ignora completamente e começa completamente no vermelho. Então se você se identificou com isso e até se você não se identificou, cara, fica comigo aqui que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. E o melhor de tudo, sem fórmula mágica, sem milagre, aqui não tem milagre não. Com finanças não existe milagre. São só decisões inteligentes que vão mudar a sua cabeça. E se você é novo por aqui, eu me chamo John e nesse canal a minha missão é te incentivar a mudar de vida junto comigo. Bora lá? E a primeira forma inteligente da gente usar o nosso 13º é pagando dívidas com juros altos. E por que começar logo pagando dívidas? Cara, dívidas é uma coisa muito cruel e quando a gente fala de dívidas em cartão de crédito, isso fica pior ainda, porque os juros são altíssimos. Cara, se você acumular muitas dívidas e principalmente se você chegar a atrasar elas, chega a ser pior ainda, porque se você é uma pessoa endividada, a gente precisa falar sobre os juros rotativos, que nada mais são que aqueles juros que só vêm depois que a fatura vence. Ah, juros de 2%, juros de... Enfim, aqueles juros que, cara, a gente pensa que é pouquinha coisa, só que na maioria das vezes está bem ali pequenininho. Juros de 2% ao dia. E é aí que muita gente se ferra, muita gente cai na ideia de que não, é só 2%. Mas em cima do valor total. Então quando a gente começa a quitar nossas dívidas e principalmente usando o 13º, dependendo também de quanto é a sua dívida, dá para você pagar elas ou até quitar. E para a gente saber quais são as dívidas com juros mais altos para você quitar, a gente precisa botar num papel ou fazer uma planilha colocando o valor de cada dívida que você tem, a taxa de juros e a instituição. Você vai pela taxa de juros, tá? Você vai colocar o valor importa, claro que importa, só que a taxa de juros é muito mais importante do que o valor total da dívida. Porque quanto maior a taxa de juros, maior pode ser o risco de você se lascar lá na frente. Principalmente se você atrasa o seu pagamento. E aqui no Brasil, como eu falei pra você, cara, a taxa é gigantesca, gigantesca. Só em 2025, em setembro e outubro desse ano, a média do crédito rotativo estava de 443%. Cara, olha isso. Meu amigo, se você tem uma taxa dessa, e a taxa no Brasil realmente é elevada, é uma das maiores do planeta, você precisa ter muito cuidado e quitar essas dívidas o mais rápido possível, o mais rápido que puder, e o mais importante, não voltar a fazer dívidas. É se organizar, pegar o 13º, tentar quitar, ou pelo menos diminuir, pelo menos essa daí de juros mais altos, e cara, esquecer, não entre em dívida com juros altos. E eu fiz uma pequena simulação aqui, um exemplo básico com uma dívida de R$400, só R$400 com 10% ao mês. Não chega nem perto daqueles 400% ao ano, tá? E o que a gente pode ver aqui é que em 3 meses, só em 3 meses, os R$400 virariam R$532. Isso aqui eu tô falando de 10% ao mês. Já são aqui R$132. Em 6 meses, esses R$400 virariam basicamente R$708. É dinheiro pra caramba, né? É dinheiro pra caramba. 400 virado 708, em 12 meses, se passou aí um ano, ele pode ultrapassar até R$1.000. Então você pagar a dívida com juros mais altos vai te trazer ali um benefício tanto em se livrar dela, quanto para não pagar tanto juros por cima. Porque esses juros é o que corrói o seu patrimônio, é esses juros que vai te lascar no futuro, que vai te atrasar financeiramente. E só nesse exemplo que a gente viu aí foi mais de R$600 só de juros. E olha que eu usei apenas 10% ao mês, o que é muito difícil de você encontrar hoje em dia. Talvez seja até impossível de encontrar uma taxa dessa, né? Então essa é a ideia central de você pegar o seu 13º salário e usar de forma inteligente para pagar uma dívida com juros altos. Ah, John, mas eu tenho muita dívida, e aí, o que é que eu vou fazer? Cara, a única solução que eu posso te dar é que você tem que pedir ou fazer uma renegociação, tentar fazer uma renegociação. Você precisa entender que o banco, ele quer receber esse dinheiro. Não importa se é muito ou se é pouco, ele quer receber de todo jeito. E só de você, se principalmente você tiver atrasado, se você tiver já com aquele nome sujo, só o fato de você ir atrás para renegociar e limpar o seu nome, eles já estão de boa.
eles já vão tentar arrumar alguma solução para você fazer o pagamento e eles receberem o dinheiro, nem que seja metade desse dinheiro. Então, se você está muito endividado, precisa fazer uma renegociação. Liga para eles, conversa com eles, fala da sua realidade, porque atrasou, as condições não tão boas. Cara, você precisa conversar. Se por acaso o seu 13º não der para quitar toda a dívida, você pode estar usando ele para pelo menos negociar um desconto à vista. Geralmente à vista eles diminuem muito mais os juros e isso vai ajudar bastante para você diminuir e cortar essa dívida de uma vez por todas. Então basicamente a primeira dica que eu posso lhe dar é essa: se você está endividado, cara, paga as dívidas com juros mais altos. Usa o seu 13º para fazer isso, para você se livrar de dívidas e assim não voltar a fazer isso. Não voltar a fazer dívidas com juros altos, porque isso, cara, é uma das piores coisas que todo mundo pode ter. E aqui no Brasil, como eu disse, juros altíssimos, exorbitantes, é de ferrar o brasileiro, cara. Olha isso, 443% ao ano. É coisa para deixar o brasileiro lascado de verdade. Aliás, em breve eu vou estar fazendo um vídeo dedicado apenas a dívidas. Vou tentar fazer um vídeo bem completinho, fazendo a planilha, organizando, analisando e quitando elas. Então, se você não quer perder esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, beleza? Mas bora continuar com o próximo ponto, que é você usar o seu 13º para reforçar a sua reserva de emergência. E usar o seu 13º para começar ou para reforçar a sua reserva de emergência, cara, é um empurrão gigantesco. E se você não tem ou nem pensa em ter uma reserva de emergência, guardar um dinheirinho ali para imprevistos, essa é uma das piores coisas que você pode estar fazendo com a sua vida. E se você tem família, esposa, marido, filhos principalmente, não ter uma reserva de emergência, digamos que seja uma burrice, porque imprevistos vão acontecer. A gente não sabe quando, mas eles vão acontecer uma hora ou outra. E quando você não tem uma reserva de emergência, quando essas coisas acontecem, quando esses problemas vêm a acontecer, é aí que está o grande problema, porque aí você chega a se endividar. Ai, mas como é que eu vou me endividar só porque um problema aconteceu? Digamos aí que sua filha ou seu filho adoece e ele precisa, sei lá, fazer uma consulta em uma clínica particular. Você não tem o dinheiro guardado. Você vai para onde? Usar cartão de crédito. O que é que a gente viu no primeiro ponto lá? Cartão de crédito tem juros altíssimos. Aí você não tem nem reserva de emergência, usou o cartão para pagar a consulta, aí seu guri faz lá a consulta bem de boa. Só que daí o médico vai e fala, ó, você precisa comprar esse remédio aqui, papapá, papapá, papapá. Aí o que é que você vai fazer novamente? Eu não tenho dinheiro guardado, nem para consulta, nem para comprar medicação. Cartão novamente. Quando for no próximo mês, meu amigo, você tá totalmente ferrado, porque vai entrar as dívidas que você fez e a reserva de emergência nada, né? Você nem começou a sua reserva de emergência. Por isso que é tão importante você ter uma reserva de emergência. É tão importante você começar a montar uma reserva de emergência. E onde você pode estar montando essa reserva de emergência? Muito fácil. É muito fácil. Em Tesouro Selic, CDB ou contas digitais. Contas digitais é a mais simples que tem. Caixinha do Nubank, reserva do Mercado Pago, porquinho do Banco Inter. Até onde eu sei, todo mundo tem uma conta digital hoje em dia. É muito difícil você não ter. Outra coisa super importante que você precisa se atentar quando for criar sua reserva de emergência, quando for montar. Ela precisa ter liquidez diária e resgate imediato. Mas por que resgate imediato, John? Usando o exemplo do seu filho que adoeceu, digamos que seu filho adoeceu no domingo, meia-noite, e você precisa ir na clínica e resolver todo aquele processo que a gente falou logo no início, de consulta, medicamento e tudo mais. E resgate imediato quer dizer que você pode resgatar a qualquer momento, qualquer dia e qualquer hora do dia. Não vai ter que precisar esperar para um dia 8 para poder receber o dinheiro, porque você precisa do resgate imediato, naquele exato momento. Então se atentar a isso é uma das coisas mais importantes na reserva de emergência. Tá certo, John, eu entendi tudo aí que você falou, que precisa de resgate imediato, precisa ter reserva de emergência, mas quanto eu vou colocar? Bom, no mínimo, você precisa ter de 3 a 6 meses. Isso aí vai de acordo com a sua renda, de quanto você gasta mensalmente. Então, usando o exemplo básico que eu sempre usei aqui, digamos que você gasta 2 mil por mês. Se você gasta 2 mil por mês, a sua reserva tem que ser de 6 a 12 mil reais, de 3 a 6 meses. Eu, particularmente, eu quero ter de 6 a 12 meses. É uma meta que eu tenho para a minha vida financeira, para eu ter tranquilidade, porque eu sei que ali vai ter uma reserva legal, que aconteça o que acontecer, financeiramente falando, eu vou ter como usar aquele dinheiro para poder custear problemas, saúde, enfim, qualquer coisa que venha a acontecer. Mas o ponto principal é esse.
Não importa se você tem 3 meses, 6 meses. O mais importante de tudo é você ter uma reserva de emergência e usar o seu 13º para reforçar ou para começar uma reserva de emergência. Use o seu 13º de forma inteligente, não negligencie essa parte da reserva, beleza? Bora continuar com o próximo ponto. Esse aqui é um ponto simples de se entender. Guardar e se preparar para o próximo ano. E esse ponto aqui é um ponto interessante, porque eu não fazia isso. Quando eu recebia meu 13º, eu simplesmente gastava muito antes dele ir para a conta, digamos assim. Ele já tinha dono. Por muito tempo também eu achava que o 13º era um extra que eu estava recebendo, que a empresa estava me dando. Porque se você não sabe, o 13º é basicamente o seu salário, digamos que R$ 1.500, um exemplo, tá? Dividido por 12 meses, dá 125 por mês, vezes o tanto de meses que você trabalhou. No caso, digamos que você trabalhou 12 meses, então você vai receber R$ 1.500. Se você trabalhar 8, vai ser o salário dividido por 12 vezes 8 e assim por diante. Então esse não é um extra que você está recebendo. Isso é seu salário, que ele foi dividido pelo tempo que você trabalhou. É simples de entender assim. E como durante muito tempo que eu trabalhei de carteira assinada, eu gastava com muita besteira, comprava jogo, saía pra beber, gastava com os amigos, o que foi que eu aprendi no final? Que isso não ia me levar a nada. Porque no fim de tudo, o que eu realmente precisava era de paz financeira. E isso aí só veio quando eu aprendi a usar o 13º de forma com um propósito, de forma inteligente. Mas voltando para a ideia que eu falei aqui, né, de você usar, de você guardar e se preparar para o próximo ano. Você sabe muito bem que com o novo ano vem aquelas dívidas básicas que todo mundo tem, como IPTU, IPVA, matrícula escolar da sua filha ou do seu filho, material escolar. Então todas essas contas vêm com o novo ano. Isso é completamente normal para qualquer pessoa. Então a ideia central disso aqui é basicamente fazer você prestar bem atenção no que realmente vai importar para o próximo ano e como você pode usar o seu 13º para poder guardar e se preparar para essas dívidas fixas do próximo ano. Porque o que é que acontece geralmente? Pessoas pegam o 13º, gastam com ceia, presente, festa, não sei o que, várias coisas, e não guarda para o próximo ano. Quando chegam essas dívidas fixas, digamos assim, você tá sem saber o que fazer. Aí vai para empréstimo, vai passar cartão, vai se endividar, vai se lascar todinho para poder gerar mais dívidas. E aí, meu amigo, isso aí a gente volta lá pro primeiro. Juros altos, dívidas recorrentes, e aí vira uma bola de neve completamente negativa. E se você começa a guardar e se preparar financeiramente, você tira toda essa dor de cabeça. Você já tem o valor para garantir a matrícula do seu filho, para garantir o material escolar dele, para garantir um IPTU pago, um IPVA pago. A ideia central dessa dica aqui é importantíssima, principalmente para quem não tem uma mentalidade de organização. Você precisa basicamente pensar em antecipar o problema para que o problema não exista. É basicamente essa ideia. Não, em janeiro eu tenho essa conta aqui, meu filho vai para a escola, eu tenho material escolar, eu tenho IPTU para pagar. Não, vou guardar esse 13º, pelo menos para dar uma entrada e diminuir os custos. Para eu não precisar passar cartão, para não ter juros. Você entende a lógica? E eu não estou dizendo aqui para você usar completamente o 13º só para guardar e pagar as dívidas do próximo ano, não, tá? Mais pra frente eu vou estar falando melhor sobre essa divisão que você pode estar fazendo e separar para dividir as coisas, para que não seja só para uma coisa, não, só reserva, só dívidas, entendeu? Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que ainda tem muito conteúdo que vai te ajudar. Você entendeu o conceito de guarde e se prepare para o próximo ano? Eu espero demais que eu tenha passado essa ideia para você e tenha entrado na sua cabecinha para você ter entendido essa parte. A minha missão aqui é te fazer entender e usar o teu dinheiro da forma correta, usar o teu dinheiro com inteligência e para que você não sofra com dívidas e gastos desnecessários. Essa é a minha missão principal nesse canal. Então se você tá gostando, por favor, velho, na moral, deixa teu like aí que isso vai me ajudar demais e o YouTube vai divulgar esse canal para mais pessoas, para ajudar mais pessoas, assim como eu acredito que esteja te ajudando. A próxima dica para você usar de forma inteligente o seu 13º é usar ele para investimentos. Você simplesmente pode transformar o seu 13º em um instrumento de crescimento financeiro. E isso não serve só para agora, só para o momento atual. Isso vai servir para o futuro. Essa é a ideia central dos investimentos. E só um ponto importante aqui, usar para os investimentos quer dizer que você já está com as dívidas pagas, já tem reserva de emergência e já está com aquele dinheirinho guardado
para o próximo ano, para as dívidas do próximo ano. E se você já fez essas 3 coisas que a gente falou anteriormente, quer dizer que você já está com o pensamento para o futuro, você já pode ter esse pensamento para o futuro. Você pode investir em algo que te gere renda, investir em FIIs, se você já tem um mínimo de conhecimento sobre fundos imobiliários. Se você já tem o conhecimento, você pode colocar em ações. O mais importante é que você use o seu 13º em algum investimento a longo prazo. Ah, John, mas eu não tenho conhecimento sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre essas coisas de investimento. Cara, é simples. Você pode começar pelo básico, investimento em renda fixa. Você pode pegar alguns conteúdos na internet e estudar sobre fundos imobiliários. Digamos que fundos imobiliários, eles são um pouco conservador também, eles não têm tanto risco quanto ações. Então você pode muito bem aprender pelo menos o básico de fundos imobiliários, como escolher um fundo imobiliário bom que vai te gerar renda todo mês ali, porque eles pagam meio que um aluguel, digamos assim. Então você montando uma carteira de fundos imobiliários, ele já vai te ajudar a você ter uma renda mensal. Claro, escolhendo bons fundos imobiliários, como eu falei, né? O mais importante é que você comece, você tenha a ação. Se não sabe nada de investimentos, cara, cria uma conta na corretora. Nubank tem corretora, assiste uns vídeos sobre fundos imobiliários, coloca teu dinheiro em fundos imobiliários. Ah, eu já tenho conhecimento sobre FIIs. Beleza, aprenda um pouco sobre ações, entende como eles funcionam. Ah, eu tenho medo de tudo isso. Cara, coloca na renda fixa. É o melhor investimento, mais seguro e tranquilo para você ter se você tem medo de correr risco. Mas a ideia geral é que você coloque em algum investimento, beleza? Dando a minha opinião, tá? Dando a minha humilde opinião, se eu recebesse o 13º hoje em dia, eu colocaria em investimentos. Eu não usaria ele para pagar conta nem nada, porque graças a Deus minhas dívidas estão bem controladas. E se eu recebesse o 13º hoje, eu colocaria em investimentos, porque o meu salário com certeza vai cobrir o resto das coisas. Mas isso aí é minha opinião e a minha visão sobre usar o 13º de forma inteligente. Você precisa ver o que se adapta à sua realidade. Mas o mais importante de tudo é você ter o hábito de investir. Mesmo que seja com pouco, seja com R$100, tira R$100 do teu 13º e investe. Ah, eu só tenho 50, coloca 50 lá. Ah, eu não tenho reserva de emergência, coloca lá R$50 na reserva de emergência. Constrói isso, faz o hábito acontecer. Mas é isso, bora continuar com o próximo ponto, porque senão a gente vai passar o dia todinho aqui. Tá, John, então você tá dizendo que o meu dinheiro, meu 13º vai servir só para pagar dívidas, começar uma reserva de emergência, guardar para as dívidas do próximo ano e investir. É isso mesmo. Eu vou pegar meu dinheiro todinho e só fazer isso. Eu não vou curtir, não vou comprar nada para mim. E as coisas não são tão assim, tá? Você pode usar o seu dinheiro, o seu 13º, para realizar algum sonho. Ele vai servir para você viver também, só que a gente precisa ter propósito e principalmente consciência de como a gente vai estar gastando esse dinheiro. Se você não tem uma organização financeira muito legal, digamos que se você pegar o 13º e não separar logo a parte de investimento, dívida, reserva de emergência e outras coisas que eu falei aí, provavelmente você vai pegar todo esse 13º e vai gastar como se não houvesse o amanhã. Não, eu recebi aqui 2.000, eu vou pegar esses 2.000 e vou gastar primeiro, depois a gente vê as dívidas, depois a gente vê reserva, investimentos, que isso é besteira. Bora logo gastar com o que importa, presente, ceia de Natal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, roupa nova, porque aí, meu amigo, quando fala em fim de ano, precisa de roupa nova. O pior de tudo, precisa de roupa pro Natal e ainda precisa de roupa pro fim de ano. A pessoa tem 300 roupas dentro do guarda-roupa. Não precisa de uma roupa nova, né? Pelo amor de Deus. Eu também sou filho de Deus, eu preciso de uma roupa nova para passar o ano como? Cheirando a roupa nova. E eu tô dizendo que você não pode gastar com roupa nova? Longe de mim ditar regra aqui, cara. Eu não quero ditar regra pra ninguém. Eu só tô dando dicas aqui, tentando abrir sua mente pra coisas muito mais importantes do que gastar com besteira momentânea. Então a minha ideia nesse quinto ponto de realize algum sonho é você usar uma pequena parte do seu 13º pra se agradar. Comprar algo que te deixe feliz, que te faça se sentir bem, se sentir realizado. Você também pode comprar outras coisas. Ou você pode juntar para fazer uma viagem. Você pode comprar um curso que você tanto quis fazer. Ou algo emocional. Algo que não seja só material, como uma roupa, digamos assim. Mas o principal de tudo é você saber equilibrar o prazer e a responsabilidade com o seu dinheiro. O dinheiro que você passou um ano suando
se lascando na empresa ou sei lá onde você trabalha para poder conquistar esse dinheiro, para poder receber esse extra, que não é um extra, a gente já sabe, ter consciência de como gastar ele de forma correta e de forma inteligente, para que você não se frustre porque gastou mal o dinheiro, porque gastou com besteira e não pensou em outras coisas, entendeu? O maior erro das pessoas é pensar primeiro em se presentear na realização momentânea do que pensar no futuro ou no que pode vir no próximo mês. Esse é o maior erro das pessoas e principalmente dos brasileiros, tá? Muita gente não pensa dessa forma e muita gente também não fala disso, o que é um grande problema, mas é o mais que a gente vê aí. Pessoas que não têm condições fazendo ceias de Natal, comprando presente para não sei quem, fazendo um monte de coisa, se endividando, gastando o 13º completamente para chegar no próximo ano tá lascados, passando cartão, fazendo empréstimo, se lascando completamente mais ainda. E aí, meu amigo, é aquela famosa corrida dos ratos, né? Trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta e nunca sai desse ciclo, nunca sai, nunca sai. E quando vê uma pessoa como eu na internet falando sobre essas coisas, sobre as coisas que elas fazem de fato e não prestam atenção que elas estão se afundando, começa a julgar. Não, mas você não entende, eu preciso disso, não sei o que, eu mereço, eu trabalho o dia, todo dia, 12 horas por dia, não sei o que, mas eu mereço. É sempre a mesma coisa. E a minha missão aqui é abrir os seus olhos e mostrar, cara, a realidade. Eu não quero ditar regra pra você, dizer o que você tem que fazer, eu tô mostrando as dicas aqui. Se você seguir, aí graças a Deus, cara, a minha missão foi cumprida. E essa parte, a gente entra no próximo ponto, que é a mentalidade financeira. É tudo que eu falei agora há pouco. É tudo questão de mentalidade. A gente precisa pensar, a gente precisa analisar o que de fato vai fazer diferença na nossa vida. E usar o seu 13º com propósito, com algo que vai te ajudar de alguma forma possível, seja em reserva de emergência, ou quitando uma dívida para limpar o seu nome, ou adiantando dívidas que podem se tornar uma dívida pior no futuro, tudo isso tem ligação com a mentalidade financeira. E se você não tem uma vida organizada, tudo tá aqui, ó. Hábitos. Se você tem um hábito de gastar mais do que ganha, se você tem um hábito de gastar com besteira, a sua mente vai estar sempre ali trabalhando para você gastar mais, gastar mais, gastar mais, passa cartão, pega 13º, gasta também, recebe um extra, gasta também com besteira e assim por diante. Sempre é um ciclo, nunca tem fim. Agora pensa, se todos os anos que passaram você pegava o seu 13º e gastava sem nem pensar, torrava em cachaça, era cana com força final de ano. Natal e Ano Novo você tava ferrado de ressaca de tanto que bebeu e gastou no dia anterior. Digamos que você muda esse hábito esse ano. Você muda essa sua atitude esse ano. Pega o seu 13º e divide ele completamente. Isso aqui vai para minhas dívidas, isso aqui vai para o próximo ano. Isso aqui vai para minha reserva de emergência que eu vou começar esse ano. Isso aqui eu vou colocar um pouquinho em fundos imobiliários. E aí, como será que será a sua vida ano que vem? Se você começar com esse pouquinho, dividindo ele de forma inteligente, como seria, como vai ser sua vida? Faz esse teste, tenta pelo menos fazer de forma diferente o que você vem fazendo ano após ano, gastando sem pensar e sempre ficando sem dinheiro. Eu vou te pedir, por favor, para e se pergunta isso. O que eu quero construir com o dinheiro que eu tenho? O que eu quero construir com o 13º que eu vou receber? O que eu quero construir para a minha vida, financeiramente falando? É sempre bom você se questionar sobre essas coisas, porque isso nos dá uma visão diferente sobre um mundo que a gente não tem costume de viver, sobre uma visão totalmente diferente do que a gente foi ensinado na infância, principalmente na escola, que ninguém ensina a gente a guardar dinheiro, a como usar o dinheiro de forma inteligente, ninguém. E aí que tá o grande problema. A escolha que você vai ter quando receber o 13º vai te aproximar ou te afastar dos teus objetivos? Eu espero demais que seja para te aproximar dos objetivos, que você pense de uma forma completamente diferente, que você use de forma inteligente o seu dinheiro. Eu espero demais que isso realmente aconteça. E volto a dizer, tá? Esse vídeo não é para ditar regra nem nada, eu não quero ditar regra, dizer o que é certo ou errado. Você sabe muito bem o que quer fazer com o seu dinheiro, e esse vídeo é mais para te dar um norte de como você pode usar de forma inteligente. Só que é o seguinte, não adianta nada você ter dicas de como organizar o seu 13º sem antes saber como organizar a sua renda principal. Por isso eu quero que você assista esse vídeo aqui, ó, onde eu falo justamente sobre isso. Como usar uma regra básica, simples e prática para organizar a sua vida financeira. Então clica nesse vídeo que eu tô te esperando lá.